As ações da Brava Energia, empresa criada a partir da fusão da Enauta com a 3R, vem caindo bastante nos últimos pregões e isso vem chamando a atenção de todo o mercado. E justamente por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te contextualizar o porquê as ações estão caindo tanto e também vou fazer algumas projeções para o futuro da companhia para a gente conseguir decidir se investir nas ações da Brava Energia é uma oportunidade ou é uma cilada. Então já deixa o teu like aí, já te inscreve no canal e assiste o vídeo até o final. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando bem detalhadamente sobre a 3R e também tem um vídeo também falando muito detalhadamente sobre a Enauta. Portanto, eu não vou fazer uma grande apresentação da Brava Energia aqui para vocês. Nesse vídeo, o foco vai ser o momento da companhia e principalmente as projeções para os próximos anos. Desde quando houve a troca do ticker de RRP3 para BRAV3, as ações da Brava Energia simplesmente estão despencando. E isso pode dar a entender que essa fusão foi ruim para as duas empresas. Mas é bem pelo contrário. A fusão foi um movimento muito positivo para as duas companhias. Ter um tamanho robusto, ter uma produção grande, ter uma escala elevada é muito importante no setor de petróleo, principalmente porque traz uma diluição de custos muito grande. A fusão da 3R com a Enauta, que resultou na Brava Energia, criou uma empresa muito maior, com muito mais reservas, muito mais capacidade produtiva e que certamente vai colher uma série de sinergias com o passar do tempo. Porém, todavia, entretanto, mesmo com tudo isso, as ações da Brava estão despencando. E isso se deve a alguns fatores. O primeiro fator que podemos elencar aqui é a queda no preço do petróleo. Nós vimos recentemente um grande estresse nos preços do petróleo. Apesar de já ter dado uma boa recuperada no petróleo, existe ainda uma grande desconfiança sobre qual será o patamar do petróleo para os próximos anos. E esse pessimismo com o petróleo bate diretamente nas petroleiras. E esse fator, sem dúvida nenhuma, contribuiu bastante para a queda nas ações da Brava. Mas obviamente não foi apenas isso. A Brava teve alguns fatores intrínsecos da companhia que contribuíram muito mais do que a queda do petróleo para a má performance recente das ações da empresa. E a gente pode afirmar que todos os problemas da Brava giram em torno apenas de um único campo da companhia, que é o campo de Papa-Terra. Há algumas semanas atrás, a Brava comunicou ao mercado que estava interrompendo a produção de Papa-Terra para fazer algumas melhorias. Essa interrupção foi praticamente uma determinação da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, porque haviam algumas irregularidades, entre aspas, na operação do campo de Papa-Terra. Entre essas irregularidades, existiam alguns fatores mais técnicos e algumas coisas muito simples de serem resolvidas, como por exemplo, tinha um número superior de trabalhadores operando no campo do que era permitido pela ANP. Mas até aí, tudo bem, tranquilo, o mercado imaginava que seria uma parada rápida nesse campo, justamente para fazer a adequação e logo Papa-Terra voltaria a produzir. No entanto, algumas semanas depois, a Brava fez outra comunicação dizendo que o campo de Papa-Terra voltaria a produzir apenas em dezembro de 2024. Dessa forma, durante grande parte do terceiro e do quarto trimestre desse ano, a companhia não teria a produção de um campo bastante relevante. E por que aconteceu essa postergação da volta de operação de Papa-Terra? Bom, o campo de Papa-Terra foi um campo comprado pela 3R juntamente à Petrobras. O campo de Papa-Terra ele veio bastante sucateado, com uma série de problemas que precisavam ser endereçados. No entanto, a gestão antiga da 3R nunca conseguiu realizar um trabalho competente e nunca conseguiu endereçar os problemas que tinham nesse campo. E justamente por isso, ao longo da história da companhia, o campo de Papa-Terra volta e meia dava um problema e tinha que entrar em manutenção. E o que aconteceu foi que a nova gestão da Brava, tendo em vista que o campo ficaria paralisado por um período para se adequar às normas da ANP, já aproveitou essa paralisação, postergou um pouco mais, para tentar resolver todos os problemas do campo de Papa-Terra e dar um fim a esse problema que vem sendo esse campo. E além dessa paralisação em Papa-Terra, mais recentemente nós tivemos um outro problema com esse campo.
Quando a 3R comprou o campo de Papa-Terra da Petrobras, ela não comprou sozinha. Essa compra foi efetuada por um consórcio. Cerca de 60% era da 3R e mais ou menos 40% era de uma outra empresa chamada NTE. No entanto, segundo a 3R, a NTE não estava arcando com algumas responsabilidades financeiras por conta da operação desse campo. E por isso a 3R entrou no CAD com um processo contra a NTE. O intuito desse processo era criar ali uma arbitragem para que a 3R tomasse os 40% do campo de Papa-Terra que pertencem à NTE. No entanto, o que aconteceu foi que o CAD arquivou esse processo da 3R contra a NTE. E isso aconteceu porque na petição feita pela 3R tinha uma série de erros grotescos, erro no nome do consórcio, erro nas informações básicas, e isso acabou sendo muito mal visto pelo mercado, obviamente. No entanto, uma coisa é preciso ter em mente. Nesses dois casos, tanto no caso da má operação de Papa-Terra, quanto nesse fiasco lá no CAD, a diretoria responsável é a diretoria da antiga 3R. Hoje em dia, a Brava Energia não é tocada por essa diretoria. Quem toca a Brava Energia é a diretoria da antiga Enauta, liderada pelo Décio Oddoni. O Décio Oddoni é um profissional extremamente respeitado no setor de petróleo e tem um currículo invejável. E para quem acompanha o setor há um pouco mais de tempo, vai lembrar que a Enauta também era considerada lá atrás um ativo tóxico, que sempre estava com parada na sua produção, sempre tinha algum problema, e depois que o Décio Oddoni entrou como CEO da companhia, ele conseguiu arrumar a grande parte dos problemas da Enauta e, inclusive, gerou muito valor para os acionistas, o que fica muito claro na performance da ação desde a chegada dele na companhia até que a fusão foi concretizada. Porém, me parece que o mercado não está dando o benefício da dúvida para o Décio Oddoni. O mercado está tratando essa nova diretoria da Brava como se fosse a antiga diretoria da 3R, que realmente foi muito ruim, fez um péssimo trabalho, prometeu e nunca entregou. No entanto, é uma diretoria que ficou para trás, não comanda mais a companhia. A diretoria atual é liderada por um cara que, como eu já comentei, tem um currículo invejável e cujo histórico recente é muito positivo lá na Enauta. E se ele fizer jus a esse histórico, tudo indica que ele pode melhorar muito a operação da Brava e gerar um retorno muito grande para os acionistas. Isso porque os ativos dessa nova empresa, os ativos da combinação entre 3R e Enauta, são ativos que têm muito valor para ser extraído. Infelizmente, nós ainda não temos nenhum resultado divulgado pela Brava Energia. Por conta disso, nós podemos fazer apenas algumas projeções para o futuro próximo da empresa. E fazendo aqui uma projeção para 2025, vamos imaginar que no ano que vem, o campo de Papa-Terra vai estar com uma operação mais normalizada. E além disso, mais recentemente, a empresa conseguiu a liberação para começar a utilizar o FPSO Atlanta, que é um marco bem importante para a companhia e tem a capacidade de aumentar a produção da empresa em cerca de 20 a 25 mil barris de petróleo por dia. Projetando essa normalidade, entre aspas, a gente consegue chegar facilmente em uma produção diária de 100 mil barris. Se nós colocarmos 100 mil barris por dia de produção, com o petróleo na casa de $70 e o dólar a 5,40, que está bem dentro do patamar atual, e colocarmos a margem EBITDA média dos últimos resultados da 3R, que foi na casa de 35%, nós teremos uma companhia negociando a 3,7 vezes EV/EBITDA atualmente. E notem aqui que essa é uma projeção bastante simplória e bastante conservadora. Eu estou colocando aqui uma produção de 100 mil barris por dia. No entanto, se a companhia fizer o mínimo do seu dever de casa, ela vai conseguir facilmente superar os 100 mil barris de produção diária. Além disso, se a empresa realmente fizer a lição de casa, fizer as intervenções necessárias nos campos de petróleo, se ela conseguir ter essa produção maior, a companhia vai conseguir diluir bastante custo, vai diminuir o lifting cost e, consequentemente, a margem EBITDA vai ser bem superior aos 35% que eu coloquei na minha projeção. Mas o interessante é justamente isso. Mesmo sendo conservador nas projeções,
nós já encontramos uma companhia extremamente descontada. Além disso, existem outras sinergias que a empresa já está colhendo e continuará colhendo nos próximos trimestres. Existe uma série de sinergias comerciais, operacionais e até mesmo financeiras. Isso por conta da melhor estrutura de capital da Brava. Antes, a 3R era uma empresa bem mais alavancada e que tinha uma estrutura de capital mais sensível. No entanto, com a chegada da Enauta, a Enauta tinha um caixa bastante robusto, e isso serviu para diminuir muito a alavancagem da nova companhia, que no caso é a Brava Energia. Portanto, hoje a Brava Energia é uma empresa muito pouco alavancada, e a companhia tem a expectativa de continuar gerando caixa nos próximos trimestres, o que vai diminuir ainda mais a alavancagem da empresa. Olhando para tudo isso que eu falei, na minha opinião, atualmente existe um exagero muito grande do mercado com a precificação das ações da Brava Energia. E de certa forma, eu até entendo esse ceticismo e esse mau humor com a companhia. Se nós olharmos o histórico da 3R, ele de fato é muito ruim. A companhia sempre prometeu e não entregou, e sempre havia uma série de desculpas e justificativas. No entanto, na minha visão, essa nova diretoria tem plena capacidade de melhorar muito a operação da Brava e de atingir com até mesmo certa facilidade a produção de 100 mil barris de petróleo por dia. E se a companhia realmente conseguir atingir de forma consistente uma produção de 100 ou mais de 100 mil barris de petróleo por dia, certamente os resultados melhorarão bastante, e por ser uma empresa hoje muito pouco alavancada, a Brava Energia vai poder se tornar uma boa pagadora de dividendos. Portanto, eu vejo o case da Brava Energia como um case binário. Se a companhia entregar, o retorno vai ser muito grande. Agora, se continuar nesse lenga-lenga, as ações vão seguir apanhando sem dó nem piedade. O que joga a favor de um cenário mais positivo é justamente essa nova diretoria que tem um histórico recente bastante interessante. O que joga a favor de um cenário mais negativo é o histórico de toda a 3R. Eu ainda acho que nos preços atuais, a Prio é uma posição que tem uma relação risco-retorno mais favorável do que a Brava Energia. No entanto, sem sombra de dúvida, o upside potencial da Brava Energia é muito superior ao upside potencial da Prio. Então me diz agora você, manda aqui nos comentários, você prefere Prio ou Brava Energia? E também, não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquele amigo que está investindo em Brava, que está investindo em Prio ou está pensando em comprar essas empresas. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.